Nesta terra de doutores magníficos reitores, leva-se a sério a comédia? Sem nenhuma delonga, vamos lá. Gente, concepção de urbano. A concepção de urbano a gente viu no primeiro capítulo que a gente estudou, que é a ideia da centralização do poder e um ponto que na verdade acabava atuando ali como ponto de encontro entre comerciantes e compradores, mercadores e compradores, né? Então, o urbano ele é concebido como um espaço para que se concentrasse o poder, e na ocasião o poder econômico. E hoje nós temos uma representação bastante clara dessa concepção de urbano em atuação na sociedade atual. Atuação atual. O que seria a era do capital? Gente, eu acho que a própria questão ela já é autoexplicativa. Se pela perspectiva de Marx, que a gente já viu em outros momentos, a ideia de capital é a ideia de acúmulo de posses, e a gente está falando em era do capital, ao olhar para o nosso redor a gente entende a gente entende, aliás, a resposta para essa questão. Nós vivemos numa era de consumo, tudo se vende, tudo se compra, tudo se deseja comprar, tudo se quer vender. Então assim, nós vivemos numa perspectiva de escambo, vivemos na era do capital. Eu não sei nem como é que eu consigo resumir isso mais para vocês. Os tal dos muros invisíveis. Espera aí que eu errei. Vou envelhecer acento. Tem até a música de Engenheiros do Havaí, que se vocês quiserem ouvir, ela é Muros e Grades, ela fala um pouco sobre isso. Mas a ideia de muros invisíveis, além das fronteiras que nós falamos, né, que são de fato muros invisíveis, quem é que conhece, por exemplo, o limite do seu município, né? Porque não há uma distinção clara. No máximo tem uma placa falando. Mas os muros invisíveis, eles separam, eles acabam servindo para separar os indivíduos por sua condição econômica, além da questão territorial nacional mesmo, né? Separar onde começa e onde termina um território nacional ou estatal. Mas localmente falando, os muros invisíveis eles também servem para distinguir as classes sociais. Qual o bairro que mora o pobre e qual o bairro que mora o rico. E essa distinção é o que a gente vai chamar de segregação socioespacial, certo? Cidade-empresa. Gente, eu acho que a gente também... Eu sinto que a gente discutiu isso com eficácia na sala de aula. Que a ideia da cidade-empresa é que a cidade, com o passar do tempo, tem se tornado uma grande mercadoria às nossas classes governantes, né? Discutimos, por exemplo, a questão do plano diretor de Natal, que alguns anos atrás propôs vender mais espaços na via costeira, fazendo com que os empresários construíssem hotéis e tirando da população de Natal a vista da praia, para que ela seja oferecida somente a quem possa pagar a estadia num quarto que dê vista para a praia que pertence ao natalense. Então a cidade ela vira uma grande mercadoria para os empresários na mão de alguns dos nossos políticos. Essa é a ideia de cidade-empresa. Cidade-empresa no sentido que ela virou uma mercadoria, ela tá vendendo os seus espaços para quem puder pagar mais, né? Eu esqueci de anotar aqui. Pronto, anotei para pagar. Divisão de terras no Brasil depois da invasão de 1500. Nem precisava demorar tanto, né? Aqui, gente, é o que nós conversamos em relação às capitanias hereditárias. Que assim, a divisão de terras, quando se fez necessária, ela foi feita de modo a atender às necessidades da coroa de centralização do poder. Só era permitido oferecer terras ou se comprar terras, mesmo após a abolição da escravidão, por pessoas com possibilidades. Entendemos que essa ideia de pessoas com possibilidades se relacionava a pessoas com condições econômicas bem elevadas e principalmente com alguma proximidade à coroa. Primeiro com condições elevadas, que era para que o pobre camponês não tivesse a perspectiva de ascender socialmente. E segundo, relação com a coroa portuguesa, porque Portugal não queria vender terras e consequentemente perder espaço
para imigrantes holandeses ou franceses que também estavam disputando os territórios da hoje conhecida América do Sul. Pessoas com possibilidades, eu acabei de falar para vocês, né? Eram os indivíduos com a condição social elevada e que tivessem proximidade com a coroa portuguesa, para que ela não perdesse território ou vender terras para quem ela não gostaria de vender. Na questão 7 a gente vai ver a industrialização. Menino, eita, já cachorro! Industrialização no BR. Então, a industrialização no Brasil, ela assume o papel de fazer com que o campo migre para a cidade, mas aí acaba acontecendo algo interessante, porque com essa migração, o trabalhador que veio do campo para a cidade, ele se organiza, principalmente na perspectiva sindical, e acaba por conquistar direitos trabalhistas dentro do governo Vargas. Porém, entretanto, contudo, todavia, levando em conta que ainda vivemos uma oligarquia em 2018, se a gente volta para aquela época, a gente vai ver que o campo foi quem sofreu com essa migração. Porque com o êxodo do trabalhador camponês para a cidade, o campo perde força de organização, e aí a lei da bala impera com mais força nas fazendas, onde os coronéis, os proprietários de terra, mandam e desmandam, passando inclusive por cima de qualquer lei estabelecida. O Estatuto da Terra, proposto ainda no governo militar, no governo ditador, assumiu uma perspectiva de divisão de terras, só que a divisão de terra ela tinha que atender aos interesses do governo que estava propondo. Então era oferecido ao camponês um pedaço de terra para a produção, mas dentro de moldes, dentro de termos pré-determinados pelo governo militar. Ou seja, não havia de fato um oferecimento de terras a quem necessitava de terras. Havia uma troca ali de serviços. Eu vou te dar a terra e tu vai me servir dentro desses moldes aqui. Gente, a questão 9, eu peço para que vocês pratiquem a alteridade. Se coloquem no lugar de um empresário. Vamos lá. Porque eu criminalizaria o movimento social que só quer fazer zoada e ficar me exigindo direitos trabalhistas ou coisas do tipo. Vamos lá, pensem aí. Por que criminalizar um movimento que vem me exigir direitos que de fato são direitos deles? Ora, para que eu tenha opinião pública ao meu lado e não seja obrigado a fazer o que eles exigem, que por sinal é de direito. Então a criminalização dos movimentos sociais, eles ajudam o empresariado a manter-se na condição que estão. Afinal, a gente já discutiu em sala de aula, gente, direito não se dá, direito se conquista. E a conquista é através da luta. E no Brasil, comumente, quem organiza a luta são os movimentos sociais. Se o movimento social é descredibilizado pela população, então é um movimento sem força, ele não conquista, a população permanece na situação que está. E, falando em movimentos sociais, nós chegamos ao ponto 10, que é o papel do sindicato. E o sindicato, gente, é um desses movimentos sociais. O sindicato é uma ferramenta do movimento social. É uma das formas de organização do trabalhador na busca pelo direito do trabalhador. Ou no caso dos estudantes, vocês tiveram a UMES, tiveram a APES, a UBS, hoje em dia vocês têm aí a UESP, dando essa força aí no movimento estudantil, os grêmios estudantis, o grêmio aqui da escola, né? Que tem atuado com a galera das entidades representativas aí. Essas entidades, elas são sindicatos também do estudante na busca pelos direitos, pela garantia dos direitos dos estudantes. Então o sindicato é uma espécie de movimento social que é uma ferramenta que serve para agregar aquela categoria em busca do que lhe é de direito. Beleza? Valeu. Falou, galera. A gente se vê.